seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda glória. Nosso estudo de hoje, o tema é revelação. Romanos 16, 25 ao 27, que diz: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, revelação. Revelação é um ato pelo qual Deus torna conhecido uma decisão, um propósito. Propósito quer dizer decisão e intenção, ou uma verdade. Lucas capítulo 2, dos versículos 25 a 35 diz: Havia em Jerusalém um homem chamado Simão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Amém, Senhor. Podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de teu povo de Israel. Está o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradições. Também uma espada trapassará a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Então Simeão, ele esperava o que a Escritura prometia, o que o Velho Testamento falava sobre Jesus, sobre a vinda do Salvador. E ele, como o Espírito Santo lhe mostrou, ele viu, ele chegou a pegar o Salvador no seu colo, que era o menino Jesus. E também você pode ler 2 Coríntios 12, 1, Gálatas 1, 12 e Efésios 3, 3. Revelação também é o ato pelo qual Deus faz com que algumas coisas sejam claramente entendidas. Romanos 2, versículo de 5 a 11, que diz assim: Mas segundo a tua dureza de coração impenitente quer dizer que não se arrepende do pecado, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, vida eterna aos que, perseverando
em fazer o bem, procuram honra, glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então Deus não olha de que povo é a pessoa. Quando fala o grego aqui, basicamente está falando todos os gentios, que somos nós, povos de outras nações que não são de Israel. Revelação também é a explicação ou apresentação de uma verdade divina. Salmo 119, 130, que diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Aos simples por quê? Porque os soberbos, eles são arrogantes e não têm humildade para aceitar a palavra de Deus. Eles acham que sabem tudo, que são tudo, que o dinheiro pode tudo e que ele é melhor do que os outros. Por isso que aqui diz que a revelação de Deus, a Bíblia, esclarece e dá entendimento aos simples. Deus se fez conhecido aos homens progressivamente por causa do pecado que faz separação entre Deus e os homens. Deus não se revelou de uma só vez. Enos, depois que Caim matou Abel, passou um tempo, Adão e Eva tiveram outros filhos, tiveram 7, tiveram filhos e filhas, e quando chegou Enos, se voltou a invocar o nome do Senhor. Isso você vê lá nos primeiros capítulos de Gênesis, na genealogia de Adão. E depois ele se revelou através de Abraão, de Isaac, de Jacó, que se tornou Israel, dos profetas, do rei Davi e de João Batista, e no Novo Testamento através dos apóstolos e daqueles que escreveram as cartas. Então a palavra de Deus foi revelada gradativamente. Levou-se não sei quanto tempo, de Adão até Jesus Cristo nascer. Ninguém sabe. A pessoa pode dizer que acha, mas saber, ninguém sabe. Isaías 59, do 1 ao 4 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, e andam falando mentiras, concebem
o mal e dão à luz a iniquidade. Então, a iniquidade, o pecado, faz separação entre o homem e Deus. Por isso, Deus não pôde se revelar de só vez ao homem. Ele se revelou progressivamente até Jesus Cristo, que foi a revelação máxima de Deus. Jesus Cristo trouxe a revelação máxima, a explicação de tudo aquilo que o homem não havia entendido. Deus se manifestou várias vezes através dos profetas, mas o homem não entendia, não conseguiu entender a palavra de Deus. O povo de Israel mesmo pensou e acho que ainda pensa que o Messias é exclusivamente para o povo de Israel. E não é. Lá em Gênesis, Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Como em ti? Não em Abraão, mas na descendência de Abraão. Jesus veio da descendência de Abraão. Foi depois Isaac, Jacó, que foi Israel, e Jesus veio da tribo de Judá. Toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, só tem sentido se ela for interpretada na missão de Jesus Cristo, a salvação do ser humano, de todos os povos da terra. Gênesis 3,15, logo quando o homem pecou, Deus falou, no versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e a tua descendente. E o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus ali já estava anunciando a salvação, exatamente depois que o homem pecou. Deus já providenciou um meio de salvação para o homem. Essa era uma decisão de Deus e a intenção de Deus, salvar o ser humano. E em João 3,16, parece que estamos lendo Gênesis 3,15. João 3,16 diz assim a palavra de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos orar. Obrigado, nosso amado Pai eterno, por mais este dia, pela tua graça, pela tua compaixão e pela tua misericórdia. Obrigado, meu amado Pai eterno, porque sem ti não seríamos nada, não teríamos condições de chegar até ti por causa dos nossos pecados. Mas Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, ele nos limpa de todos os pecados. E através da fé exclusivamente nele, como único e suficiente Salvador, nós alcançamos a salvação. Muito obrigado, Pai.
para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, ao nosso amado Pai eterno, seja para todo o sempre a honra